Eu sou seu pai. Muri. Muri. Ranger, Ranger, Q Ranger, oh Q Ranger. 3, 2, 1, oh Q. É isso aí, Q Ranger acabou. Tivemos o final do Super Sentai de 2017, o Tio Sentai Q Ranger, o Esquadrão do Espaço. E vou fazer um apanhado bem interessante aí sobre tudo que aconteceu na série. Um apanhado com as coisas boas e as coisas ruins. Esse apanhado vai ser sem spoilers, então se você não assistiu a série, é uma oportunidade bem bacana de você saber o que esperar dessa série. Q Ranger foi a 41ª série de Super Sentai. Se você não sabia disso, não fique espantado. Existem 41 séries de Super Sentai. Q Ranger já chegou com uma temática um pouco diferente, mas pegando elementos já existentes. Não foi a primeira série de Super Sentai a abordar o tema espaço, mas foi a primeira série a se passar no espaço. Q Ranger tem uma ideia inicial assim de viajar os planetas, algo que Jaspion tinha no início. Nos primeiros episódios de Jaspion, a gente tinha o personagem visitando vários planetas, e depois ele chega na Terra e por aí ele fica até o final. Q Ranger tem basicamente a mesma premissa, só que no caso com uma série de Super Sentai. E diferentemente de Jaspion, Q Ranger não fica somente na Terra. Uma grande parte da série se passa na Terra, mas não é só na Terra. Isso que é interessante. Então a ideia de viagem espacial, a ideia de viajar os planetas, ela foi mantida. Q Ranger é uma série com 12 Rangers. Isso já é algo também diferente na franquia Super Sentai. Outra coisa é que esses 12 Rangers, eles são ativos durante todos os episódios. Nem todos os episódios você tem os 12 juntos, mas você tem os 12 Rangers ativos, sendo que 11 deles, podemos dizer assim 11? 11 deles aparecem já no início da série, então só fica para aparecer o 12º Ranger, que é o Tsurugi, que é o Ranger Fênix. Outra coisa interessante é que você vê elementos de filmes e séries de ficção científica que se passam no espaço. Você tem vários elementos de Star Wars em Q Ranger, você tem elementos de Star Trek, você tem elementos de Stargate, você tem elementos de Guardiões da Galáxia. Então a Toei pegou vários elementos de ficção científica e espaço, juntou tudo e criou Q Ranger. A ideia inicial de Q Ranger era para ser um Sentai magnífico, muito foda. Claro que nenhuma empresa, e no caso, por exemplo, a Toei, vai criar uma série achando que ela vai ser ruim. Nenhuma delas tem essa intenção, a intenção é de ser boa. Mas às vezes a empresa erra, o diretor erra, o escritor da série erra, e não foi o caso de Q Ranger, apesar dela amornear no meados da série. Q Ranger começa com uma adrenalina bem rápida, depois ela fica bem morna e fica com um final bem bacana. A reta final, assim, podemos dizer, os 10 últimos episódios da série são bem interessantes. Isso é algo que vem acontecendo em várias séries de Super Sentai, eu tô notando isso há muito tempo. Sempre a reta final é cheia de adrenalina. Até Ninja, por exemplo, que é uma série que eu não gostei, tem uma reta final excelente. Uma coisa que eu tinha medo que acontecesse em Q Ranger e aconteceu foi de você ter 12 Rangers e não conseguir trabalhar os 12 ao mesmo tempo. A gente tem o vilão principal da série, o Don Armade, e tem outros generais que acompanham esse vilão. E como eu imaginava, esses generais não foram explorados.
Por quê? Porque você tem muitos Rangers. Então como que você vai trabalhar todos esses 12 personagens e ainda trabalhar os vilões? É algo muito difícil e não aconteceu como eu esperava. Outra coisa, nem todos os Rangers são trabalhados. Eu senti muita falta mesmo de trabalhar, por exemplo, o Espada. O Ranger amarelo, o Peixe-Espada, ele não foi muito bem trabalhado. Apesar de você ter um episódio ou outro que conta um pouquinho da história dele, mas você não tem um foco nele em quase nenhum momento. Outro personagem também que não é trabalhado e que é uma pena é a Rami. A Ranger Verde. A Rami é a única garota da série. Temos a Raptor. Que é um robô, uma boneca ou algo do tipo, que é a Ranger Rosa. Mas no caso a Rami é a única personagem humana, no caso humanoide, de Kyuranger, e ela não é trabalhada. Ela poderia ter sido muito bem trabalhada e não foi. Em contrapartida, temos um destaque muito grande para o Stinger. Temos um destaque grande também para o Naga. O Champ ele tem até um filme junto com o Stinger, que é o filme solo do Stinger, que vale a pena assistir, que é bem interessante. O Champ ele é uma peça importante junto com o Stinger. O Garou, ele também não é bem trabalhado. Conta-se a história dele no início, ali nos primeiros episódios, nos primeiros 2 episódios, e depois se esquece do Garou. Se esquece muito dele, não se fala mais quase nada dele. É contada a história do Naga, mas o Balance ele fica apenas como um suporte para o Naga. Eu sinto muita falta de ter contado a história do Balance, que é um personagem muito interessante. O Roupo, que é o comandante. A história dele é bem contada, mas depois não se fala mais nada disso. E tem até uma ponte interessante do Roupo que faz uma ligação com o Kotaro, que também é um Ranger e que tem sua história bem contada, não muito bem explorada, mas bem contada. E claro, o foco é o Lucky. O Lucky é o personagem principal de Kyuranger, tem a história mais bem aproveitada, tem a história mais bem contada, os ganchos são todos voltados nele, como é de se esperar. Temos o Tsurugi também, que é o 12º Ranger, que depois que ele aparece a história dele é contada bem devagar e ele também vira um pano muito importante para a série e para toda a trama. Continuando nos Rangers, eu não fiquei triste com a atuação de ninguém. Talvez o Espada, o ator que interpreta o Espada, ele tem uma atuação um pouco ok. A Sakurako Okubo, que interpreta a Rami, tem uma interpretação muito boa. É uma atriz muito bonita e isso cativa muitos fãs. Além, claro, de ser bem meiga, bem doce. Isso é muito importante e muito legal para o personagem, para você cativar assim os espectadores. Takumi Kizu, que é o Lucky, ele interpreta muito bem o seu protagonista. Eu tinha um medo danado dele ficar gritando Lucky, It's Lucky, toda hora. E falei assim, vai ser uma merda isso, vai ser assim, vai ser muito ruim, vai ser cansativo. E não foi. Não foi, é tudo bem ponderado, mesmo ele falando isso diversas vezes, você não se cansa, porque ela casa perfeitamente com a plot proposta da série.
O Taiki Yamazaki, que é o nosso Naga, também faz um trabalho de interpretação muito bem. Na verdade, o personagem dele não precisa de uma interpretação tão grande. O personagem não consegue mostrar dor, tristeza, alegria, esperança, não consegue mostrar nada disso. Então fica muito mais fácil você interpretar um personagem sem sentimentos. Mas a atuação dele é boa. As caras e bocas que o personagem faz são bem interessantes. E claro, temos o Yusuke Kishi, que é o Stinger, que foi o personagem mais amado por todos. Se você fizer uma enquete e perguntar qual que é o melhor Kyuranger, todo mundo vai dizer o Stinger. Todo mundo não. Todo mundo é muita gente, mas eu digo que a maioria vai dizer que é o Stinger. Talvez a galera fica em dúvida, Stinger e Naga, mas o Stinger vai ganhar com certeza. Sobre os vilões, eu disse que o Don Armeiji foi bem trabalhado. Na verdade, ele é o vilão principal, ele teria que ser bem trabalhado. Ele tem uma plot bem simplória, uma plot batida, uma plot que já apareceu em outros filmes, mas não deixa de ser interessante. Só que os seus generais, podemos dizer assim, generais, os soldados, os outros vilões que acompanham ele, não têm uma história tão bem trabalhada, exceto um deles que aparece no início da série. Ele tem uma história bem um pouco mais trabalhada. Mas depois dele, você não vê nenhum outro personagem com uma história trabalhada. Talvez com uma ligação com outro Kyuranger, mas não chega a ser uma história realmente bem trabalhada. O visual dos monstros são horríveis, horríveis mesmo. Eu gosto muito de vilões que têm uma forma humana. Na verdade, eu gosto dos vilões que eles têm uma forma humanoide e se transformam na forma de monstro. Eu acho que é muito mais interessante, você consegue trabalhar melhor quando você tem um vilão com aparência humana. Eu acho bem bacana, gosto muito. Por isso que Gekiranger é uma das séries que eu mais gosto, graças aos vilões. As lutas de robô são interessantes, apesar de eu já ter dito isso mais de uma vez. Eu não sou muito fã das lutas de mechas, mas essa é interessante. Tem até um episódio bem bacana que eles lutam no gelo, que faz uma analogia total a Star Wars, é bem interessante. Só que os robôs eles não são bonitos. O robô principal ele tem uma mecânica interessante das esferas dos Kyurangers, das Kyutamas formadas no corpo do robô. É interessante, só que aí a Toei perde a mão. Por quê? Porque o robô vai ficando muito grande e muito desproporcional, até que o robô com a forma final ele tem Kyutama aqui, Kyutama aqui, Kyutama aqui, Kyutama na cabeça, Kyutama no peito, tem Kyutama em tudo quanto é lugar. Outra coisa que poderia ter sido acontecido mais são power-ups para os heróis terem sido usados com mais vezes. A gente tem Kyutamas de outras constelações, por exemplo, Pegasus, Unicórnio, que aparecem corriqueiramente na série. Só que essas Kyutamas usa-se uma vez e depois se esquece delas, aí depois volta com elas lá pra frente. Eu achava que seria interessante se essas Kyutamas fossem usadas em coletivos durante todos os episódios. Então assim, durante uma luta, uma Kyutama virasse uma arma, pudesse ter mais trabalho e mais carinho com essas Kyutamas. O único power-up que a gente tem é o do Shishi-Head, que é o Shishi-Head Orion. É uma forma muito bonita, só que eu sinto falta ainda de quando se dava power-ups para os outros Rangers também. Eu acho que a última série que eu vi isso foi em Go Busters, que todos os três têm um power-up. Depois disso eu não vi nenhuma série com um power-up para todos os Rangers. A gente vê também power-ups comunitários, onde todos podem usar, por exemplo, em Shinkenger, a gente tem um power-up comunitário. Então eu acho que sinto essa falta de power-up, mas eu até entendo. Por ter 12 Rangers, por ter muitas coisas para se trabalhar na série, o power-up seria uma coisa a mais e talvez ficasse muito lotado de elementos na série. Kyuranger é uma série que vale a pena assistir, é uma série boa, uma série divertida, uma série que faz você se emocionar. Das séries de Super Sentai, não foi a que me fez chorar no último episódio. Tem algumas séries que estão aí no meu top,
que me fazem soltar uma lágrima de alegria e de tristeza ao mesmo tempo. Kyuranger não me fez chorar, mas Kyuranger conta uma história interessante, você se envolve com os personagens, você vai amar toda a trama, você vai se envolver nela. Vale a pena assistir Kyuranger. Se você assistiu Kyuranger, deixa o seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou da série. Se você não assistiu ainda, assista e depois vem aqui nesse vídeo e deixe o seu comentário. Vai ter um Sempocast sobre Kyuranger. No Sempocast de Kyuranger ele será com spoilers. Então se você não assistiu Kyuranger ainda, corre e assista para poder escutar o nosso Sempocast. O Sempocast ele é publicado quinzenalmente às sextas-feiras no site do Sempo. E todas as quartas-feiras a gente tem um Sempocast publicado aqui no canal do Sempo. Beleza? Muito obrigado, um abraço e vamos que vamos! 宇宙が心なき者の手に落ち、人々が涙するとき、9玉に選ばれた12人の究極の救世主が現れ、宇宙を救った。